Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, um podcast do Sinapro Minas. Eu sou o Helder Lima e estou aqui mais uma vez nessa mesa virtual de bate-papo com os meus amigos de sempre, a começar com Ricardo Melilo. Como é que você está, Ricardo? Tudo bom? Tudo bem, como é que tá, pessoal? Acho que hoje o nosso episódio vai ser, mais uma vez, campeão de audiência. O tema que a gente vai falar é um tema que todos os publicitários, todos os comunicadores precisam cada dia mais aprender. É uma ferramenta extremamente importante para o nosso mercado e o convidado que a gente trouxe domina muito bem essa área. Vamos lá. Vai ser bacana demais. E do outro lado da mesa virtual, o embaixador das agências do interior, Luiz Gustavo Leão, diretamente de Governador Valadares. Como é que você está, Luiz? Tudo bom? Fala, Helder. Firmeza? 100%. Bom demais. Bom demais. Cumprimentar aqui a nossa mesa, cumprimentar a audiência, agradecer os feedbacks aí. Como o Ricardo disse, hoje a gravação vai ser especial, é um assunto que eu particularmente gosto muito e bora pra cima. Maravilha, bora pra cima. E hoje a gente está com um assunto que está na pauta de todo mundo que vende pela internet, SEO. E para falar de SEO, a gente trouxe aqui um cara do SEO que já é referência sobre o assunto no Brasil desde 2010, 2009. Ele vai organizar aqui a timeline desde que ele começou realmente a chamar a atenção desse mercado. Ele que foi participante do lendário podcast Searchcast, o profissional de SEO e Performance Advisor, Yuri Moreno. Como é que você está, Yuri? Tudo bem? Por favor, se apresente aqui para nossa audiência. Tudo bem, Helder? Prazer. Tudo ótimo. Legal. Muito prazer aqui estar com vocês pela primeira vez, participar do podcast. Sobre a apresentação, acho que como você falou, já estou um bom tempo no mercado aí fazendo SEO e mídia de performance, cerca de 10 a 11 anos agora. E estamos aqui para bater um papo com vocês aí. Me falaram que é um papo de boteco, de mesa, de bar aqui, então vamos discutir aqui SEO de forma informal. Boteco em Belo Horizonte é com nós mesmo. Vamos pro... Primeira pergunta, Yuri. Antes da gente falar de passado, presente e futuro do SEO, eu queria saber como é que você caiu nessa área de marketing digital, de SEO como especialista, prestando serviço para grandes empresas aqui no Brasil e para fora do Brasil também. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Eu comecei no mundo de agência. Eu tinha um background técnico já e trabalhava com ERP, né? É o ERP do inglês, que é Enterprise Resource Planning, que é o software de gestão de empresas, né? Para ficar de forma fácil, que esses acronômicos são difíceis de memorizar e até de falar, né? E percebi que eu não queria ficar nessa parte, né, de gestão de software, de programação para o resto da vida. E por acidente eu caí em SEO fazendo meus próprios sites, né? Eu já tinha alguns sites que eu queria brincar de desenvolvimento, né, de criar meus próprios sites mesmo lá atrás. E quando eu tive uns sites prontos, eu ficava com aquela coisa, né, de tá, e agora o que eu faço com esse site, né? E foi onde eu comecei a aprender sobre tráfego e começar a atrair visitantes, no caso, né, pro meus sites. E aí que eu esbarrei em SEO, tudo com o objetivo mesmo de monetização, desde jovem, assim, isso aí, eu tava falando 14, 16 anos mais ou menos, como eu comecei a programar e fazer minhas coisas, eu queria ter meu próprio dinheiro, minha independência, ter minha empresa, eu já sonhava em coisas desse tipo, assim. E depois, equiparando, né, no mercado de trabalho, meus primeiros empregos como analista, fazendo ERP, e o quanto eu estava conseguindo ganhar com meus sites com AdSense, eu decidi, na época, largar o meu trabalho e ir 100% para o mundo de SEO. E eu falei, em que lugar melhor para aprender, né? Porque naquela época, foi que 2011, 2012, não existia, né? Nem... Tinha alguns cursos, né, em inglês, tal, de SEO, mas não existia uma escola, não existia uma graduação, né? Nada formal, assim, para estudar SEO. Eu falei, quer saber? Eu vou continuar fazendo ciência da computação, que é o que eu tô fazendo já, mas eu vou tentar trabalhar com SEO full time, né? Deixa eu ver quem tá contratando, quem tá fazendo SEO aqui no Brasil. E aí que eu saí de São José dos Campos, que é a minha cidade natal, e fui para São Paulo mesmo, capital, trabalhar na agência, na Underdogs. E esse eu acho que é um fast forward ali de como eu entrei na carreira de SEO. Você já sabe, você saiu do interior, já tinha fechado
o processo lá na Underdogs ou foi direto para São Paulo ver o que ia acontecer? Não, eu fiz entrevista, fui ali, fiz entrevista na DP6, do Leonardo Nares, fiz entrevista na Underdogs, fiz entrevista acho que mais outras 2 agências grandes também, e peguei algumas ofertas, 2, 3 eu lembro, dessas algumas que eu fui fazendo ali, como era fácil de ônibus mesmo que eu ia, né, de São José para São Paulo, eu pegava um busão, ia lá, né, fazia as entrevistas no dia e voltava de noite, também de busão para minha cidade natal. E assim que eu tive as ofertas, né? E eu lembro que meu cálculo, inclusive, era tipo, se eu ia aceitar a oferta, era: eu consigo pagar o meu aluguel e minha comida para viver aqui em São Paulo? Consigo. Então beleza, eu posso trabalhar aqui. Era bem assim a conta. Era bem simples. E é isso que eu queria mesmo. E foi o que eu consegui com a oferta da Underdogs, né? Eu me mudei para São Paulo, dividindo a casa com um roommate, com um amigo, alugando quarto mesmo. E comecei a trabalhar full time já em e-commerces, no caso, né? Aí no Brasil. E um dos primeiros cases grandes que eu tive mesmo foi Centauro, né? Centauro, que é uma empresa daqui de Minas, né? Daqui de BH. Olha, que legal. Nem sabia que o headquarters era ele. Eu sempre fui em São Paulo. Não, é a Centauro Sport. Ela é de Minas. Que legal. Eu só fui no escritório em São Paulo mesmo, onde era o e-commerce. E que aproveitando essa tirada, vale para todos nós aqui, eu, Luiz e todos os publicitários, mais uma vez temos que cada dia nos capacitar mais para que a gente sempre tente oferecer o melhor serviço que a gente consegue para as contas que são locais, né? Para que, por mais que Yuri tenha trabalhado e provavelmente tenha tido um puta sucesso trabalhando para Centauro, eu gostaria de ter atendido a Centauro com a mão de obra local também. Vocês querem fazer uma pergunta ou já emendo a primeira pergunta aqui para o Yuri? Não, eu quero fazer uma pergunta primeiro aqui. Yuri, eu sempre li muito e aplico, obviamente, em determinadas escalas o trabalho de SEO dentro da comunicação, mas eu li uma época, agora não estou me lembrando exatamente um ano, acho que foi final de 2020, pouco tempo antes da pandemia, um conceito do SEO em tempo real, em real time. Li muito e me pareceu que já estava sendo aplicado através da própria percepção de como o Google, principalmente, o algoritmo do Google trabalharia a questão da relação de conteúdo e análise do próprio SEO. E esse conceito é um conceito que se tornou verdade na sua visão? Ou é um conceito que basicamente foi só uma empreitada científica sobre o próprio SEO? Você está falando especificamente de SEO real-time, é isso? Sim, Yuri, é especificamente sobre SEO real-time. Certo. Eu acho que o SEO real-time, como um conceito assim na indústria, a gente não otimiza para ele, certo? Ele não é uma coisa que a gente deveria se preocupar ou focar. Porque esse conceito vem daquela questão de tentar entender e processar a informação de uma forma mais rápida, que a gente fala real time, que seria em tempo real, né? A verdade é que não é assim que funciona, né? Ele funciona ainda em partes, né? Em processos que vão acontecer, né? O processo de discovery, onde o buscador, né, vai encontrar novos sites, processo de indexação, onde ele vai olhar, entender e classificar esses sites, e depois o de ranqueamento. Então, o que eles estão tentando fazer de real time, que a gente pode dizer que a gente chegou lá, que é mais próximo, é a capacidade de processamento desses dados, né? Que hoje o volume é muito maior e de uma forma muito mais inteligente em termos de também eficiência. O processamento que acontece, que hoje a gente consegue entender datas sazonais, variações, né, do mercado acontecendo de semana a semana, de mês a mês, ou até de acontecimentos catastróficos, né, de notícias que o mundo inteiro está falando sobre, como uma guerra, como um terremoto, ou coisas do tipo. Então, é isso que os Search Engines hoje conseguiram chegar lá no real time, digamos assim, nesse processamento quase que imediato da informação. Para dar um passo atrás, para a gente já não começar a falar exatamente de SEO e outras questões aqui. Aliás, vamos falar de SEO, mas não de forma aprofundada. Como está no início do podcast, eu quero colocar mais ouvintes que ainda não estejam tão familiarizados com SEO aqui na mesma página que a gente. Explica para a gente o que é SEO, por favor. Legal. Eu acho que SEO é uma metodologia, certo? E a sigla é Search Engine Optimization. Search Engine, motores de busca, né? Optimization, otimizar. Então, otimizar alguma coisa, né?
para os motores de busca, otimizar o conteúdo, o site, para o motor de busca, para que ele consiga, né, fazer o trabalho dele de forma melhor, ou mais fácil. Que ele consiga encontrar seu site, que ele consiga ler seu site e consiga entender o quão relevante ele é para o que ele deveria ser relevante. Então, o trabalho de SEO é geralmente um departamento dentro de uma empresa moderna hoje em dia, né, digital, que olha justamente para isso. O nosso site está aparecendo no Google, no Bing e qualquer motor de busca famoso da atualidade, se ele está aparecendo, com que capacidade, com que performance. E a gente está conseguindo ranquear naquilo, a gente está conseguindo trazer clientes daquilo, gerar dinheiro daquele canal. Muito bem. E a gente pode ter vários profissionais dentro desse departamento, né? Analistas olhando números, redatores escrevendo artigos, desenvolvedores arrumando pedaços e partes do site. Ô Yuri, fazendo um gancho no que você falou aí, cara, eu queria trazer um pouco para o universo das agências. A gente recebe muita demanda, principalmente dos clientes que ainda não têm uma presença digital, que quer trabalhar, quer ser encontrado no Google, e às vezes o cliente acha que a agência faz milagre, que é só contratar a agência que ele vai ser ranqueado nos primeiros lugares, até mesmo sem investir em tráfego pago. A gente tem todo um trabalho de educação do cliente, falar da importância de investir no tráfego pago, e que o trabalho de SEO ele não é da noite para o dia, é um trabalho que demanda tempo, que demanda técnica. E a gente observa também que o Google ele muda muito os requisitos para um site ser bem ranqueado. A pergunta que eu tenho, olhando essa dor do cliente e as agências, quanto tempo mínimo que você acha que é necessário para fazer uma implementação de um serviço de SEO, levando em consideração um cliente que não tem uma presença digital, não tem um ranqueamento no Google? E o que o Google mais penaliza hoje no site? Certo. Então, vamos lá, vou desconstruir as suas perguntas, tá bom? A primeira que eu captei aqui é o tempo que leva para o SEO funcionar, né? E me corrija aí, por favor, tá, Luiz, se eu estiver esquecendo de alguma coisa ou errado na pergunta. Mas essa pergunta eu gosto de responder ela de duas formas. A primeira o SEO é imediato em termos de se você faz aquilo, dá para ver se aquilo foi feito sim ou não. O que a gente geralmente tenta interpretar dessa pergunta é quanto tempo demora para aquilo que a gente fez gerar um resultado, né? Isso que é o que importa realmente no final das contas. E aí que vem essa parte aí que todo SEO gosta de responder com um depende. Porque a verdade é que vai depender de qual nicho que você está concorrendo, né? Qual é a vertical? Você está na vertical de beleza? Você está na vertical de saúde? Você está na vertical de dinheiro, de finanças? E qual que é a amplitude do seu site, do seu negócio? Ela é regional? Ela é nacional? Ela é internacional? Certo? Então, tudo isso vai determinar o tempo de velocidade dos seus resultados. O quão fácil, quão simples é de alcançar aquilo ali. Então, a gente teria que determinar um cenário aí hipotético para eu poder te dar uma resposta mais precisa em número de tempo. Agora, a outra coisa que você perguntou também, que é um pouco do que quais são os fatores de ranqueamento, né? Que o Google e outros buscadores estão considerando, eu acho que esses daí pouco mudaram com os anos e pouco vão mudar daqui para frente também, tá? Porque o que a gente tenta fazer como profissional, e acho que a indústria como um todo, o que ele tenta fazer é evoluir os motores de buscas, né? Os search engines, para conseguirem fazer um trabalho melhor do que eles já estão fazendo bem. O objetivo, que é organizar a informação e etc., que é o que o Google falou que gostaria de fazer quando eles fundaram a empresa, né? Isso pouco muda. Então, o que eles mesmos, né? E quem quiser checar isso aí pode ver em google.com/howsearchworks, né? Eu posso deixar essa URL depois, o pessoal aqui linka nas notas do podcast para vocês, e vocês podem olhar o que o Google mesmo está falando que ele considera que são alguns fatores que ele presta atenção. Então, por exemplo, a intenção da busca, né? O que o cara quer dizer quando ele está buscando é a primeira coisa que ele vai olhar quando ele está fazendo a requisição para entender quais são os resultados que ele vai ter. Depois, qual é a relevância daquelas páginas que ele deixou no resultado. Então, vamos dar um exemplo real, vai. A gente falou de Centauro, de tênis. O cara buscou por comprar tênis. Quem são os websites que podem responder por isso? Qual é a relevância entre eles? Qual é o mais relevante para essa pergunta aqui? Depois, um terceiro fator seria a qualidade do conteúdo. Entre todos esses, né, quem tem um conteúdo mais compreensivo, de melhor execução, várias formas de definir qualidade. E depois, por último, usabilidade e contexto. Então, usabilidade, como você falou, o site responsivo, o site rápido, o site acessível, fácil de ler em qualquer dispositivo.
e contexto, estilo, o cara tá procurando isso porque ele quer comprar agora, porque ele quer no mapa o endereço de uma loja de sapato, ou porque ele tá procurando uma loja online para comprar com frete grátis na casa dele, certo? Então o contexto e a configuração da busca também é outra coisa. Yuri, no início da década passada, SEO meio que era quase sinônimo de marketing digital, né? Você tinha aí um SEO Moz, aqui no Brasil você teve a agência do Ricota, que era Mestre SEO, depois de um tempo a agência virou apenas Mestre, SEO Moz virou só Moz. Então, quando você entrava, ouvia falar sobre marketing digital, tudo estava voltado para o SEO como se fosse o coração. Passado mais um tempo, ele foi tomando o lugar de mais uma disciplina dentro do marketing digital. E de uns tempos para cá eu tenho percebido até que ele é a quarta ou quinta opção do cardápio para os profissionais de marketing quando vão atender clientes assim em agências de publicidade. Queria que você pontuasse como você vê o SEO hoje, por que teve essa variação nessa timeline de ser praticamente sobrenome de marketing digital e hoje ser mais uma disciplina e na sua visão, qual que é o espaço correto do SEO em uma estratégia de marketing para um cliente vender na internet? Certo. Engraçado que você falou isso, né? E eu fiquei pensando aqui exatamente no antes, né? Como você falou do nome das agências que mudaram e tal. E é engraçado porque a SEO não é nem a disciplina mais antiga do marketing, né? Então, não sei porque ela foi assim, acho que talvez pelo digital, né? Que a gente viu quando virou a chave, né? Porque advertising, né? Em papel, em revista. Sim, mas no caso, o marketing digital mesmo, quanto do Google, que foi aquele frisson todo, né? Você podia muito facilmente vender e falar com as pessoas, com tráfego orgânico ainda. Com certeza, né? Porque a gente passou por esse processo, acho, né, de digitalização, onde talvez os search engines, né, os motores de busca como o Google, funcionavam mais rápido ou melhor antigamente, e anúncio era pouco falado, né? Como era na indústria tradicional, sempre foi anúncio em TV, né? Antes de ser anúncio em TV era anúncio em rádio, antes de ser anúncio em rádio era anúncio em jornal, né? Jornal, Então, advertising, copywriting, essas outras disciplinas, né, do marketing e tal, sempre existiram. A gente que desenvolveu talvez uma nova com SEO, né? Porque SEO, antes de existir computadores e motores de busca, né? Não existia SEO. Então, eu acho que era bem falado, era bem relacionado com o marketing digital justamente por isso, porque era talvez uma disciplina que estava muito em alta, né? Por ela ser nova, ela ser prominente, ela funcionar tão bem. E hoje em dia, eu acho que ela já atingiu maturidade, como outras disciplinas do marketing também, e por isso cada uma começa a cair no seu próprio lugar de estratégia, que eu acho que é, emendando já na sua pergunta ali, que é como englobar isso por uma estratégia, né? Como alguém pensar em se ela é a primeira, ou se é a terceira, ou se é a quarta estratégia, eu acho que também vai depender do objetivo da pessoa, porque certos canais servem, né, certos objetivos muito bem, e outros nem tanto. Então a gente tem que olhar alguns fatores aqui, como por exemplo o fator da escala, né? Que escala que você quer trabalhar, de atingimento, né? De volume mesmo, de tráfego que você precisa. É pouco tráfego porque você é um dentista e vale muito mais a pena você fazer alguma coisa como um anúncio pago, onde você vai atingir poucas pessoas porque você está anunciando só num rádio pequeno, né? De bairro, de cidade, e você não precisa de muito dinheiro para isso. Enquanto quando você quer atingir o país inteiro, se você for gastar um budget de país, você vai estar concorrendo com gigantes ali que estão atingindo o país inteiro e já gastam milhões por mês. Então daí talvez uma estratégia de viralização, de social, de SEO seja mais um apelo melhor para você, de influenciadores, etc. Para tentar, né, captar mais a atenção do mercado como um todo sem pagar por ela. Então eu vejo a SEO da mesma forma. Eu acho que é uma disciplina tão simples na teoria do fundamento mesmo, de se entender, e tão fácil de aplicar hoje com as ferramentas que a gente tem e tudo mais, que todo mundo deveria fazer. Eu acho que é só a questão aí realmente de quanto de foco, né, em termos de tempo você desprende mesmo, porque não é para você largar o seu trabalho sendo um empreendedor, né, um profissional de vendas ou o que seja que você está fazendo ali como dono de agência, como dono da sua empresa, e fazer SEO 100% do tempo, né, mas eu também acho que com as ferramentas, como eu falei, com a maturidade do mercado, não custa nada você tirar 2, 3, 4 horinhas por semana, ir lá numa ferramenta e fazer um trabalhinho ou outro de SEO você mesmo. Eu vou falar do meu ponto de vista aqui, que eu andei percebendo, e é uma coisa que acontece muito comigo, que eu senti nessa transformação toda. Todo mundo falava de SEO e tal, deixando bem específico, eu estava falando sobre marketing digital, claro,
Aí depois veio a explosão do Facebook Ads, que era um negócio muito mais intuitivo, as pessoas todas faziam, dava o resultado mais rápido, né? A gente estava falando, o Luiz ali mencionando a questão de tempo, e a venda em tráfego dava resultado mais rápido, era muito barato fazer. Estou falando aí de 2014, 2015, 2016, 2017, aí na hora que começou o Zuckerberg ficar precisando de mais dinheiro, coitado, aí não só ele, mas todas as outras plataformas o custo por clique foi pesando muito, o custo por aquisição de cliente foi ficando caro e às vezes você não conseguia mais ROI positivo, e aí eu acho que o SEO voltou a ganhar holofote, porque você precisa ter uma estratégia de SEO para diminuir o seu custo de aquisição, porque se a sua estratégia for somente baseada em tráfego pago, você vai ter dificuldade. Acho que eu, como profissional de marketing, hoje vejo o SEO com olhos que eu via diferente antigamente. Ele é um braço para te ajudar a ter um custo de aquisição saudável para a empresa. Não sei o que você... Mas eu acho que a sua ponderação é a própria resposta da pergunta. Como aconteceu em qualquer canal de comunicação, qualquer mídia que a gente sempre teve, é a oferta de novas oportunidades que faz com que a relação e o valor de determinado canal suba ou se equalize, ou volte, ou desapareça. Eu acho que muito do SEO, do que a gente estava imputando em cima dele, da importância dele, talvez ele tenha se modificado e se aliado a outras estratégias mais amplas, com mais ferramental na mão para que a gente possa trabalhar. A própria característica de venda hoje em cima dentro da própria rede social. Tem alguns produtos e alguns projetos que começam e terminam dentro da própria rede social. Ele não chega nem a esbarrar muitas vezes num site propriamente dito ou numa estrutura complexa de site de e-commerce. Então eu acho que é a mesma fase que a gente passou de quando só existia dentro do mercado de publicidade os veículos tradicionais da antiga indústria de comunicação, e quando veio o digital, e a cada 3 meses aparece uma nova função, não digo uma nova ferramenta ou uma nova plataforma completa, mas uma nova funcionalidade e uma nova forma, uma nova tecnologia e uma nova forma do consumidor lidar com aquela informação. Toda vez que ele lida de forma diferente, tanto essas ferramentas se adequam a essa característica de interação com o consumidor. Eu falei consumidor, mas eu poderia falar audiência também, tá? Mas consumidor é mais linguagem publicitária. Então, tanto essas ferramentas se adequam, quanto a própria forma de lidar com o conteúdo e a base que o SEO pode dar suporte a toda essa estratégia também se modifica. Por incrível que pareça, e eu sou de agência, né? E a minha agência é uma agência... As agências, a maioria das agências que é sindicalizadas aqui do estado são agências full service, não são somente agências com foco 100% digital. Então, SEO nunca saiu da base de conversa. O que talvez tenha modificado, e isso eu concordo com você, é que a dependência, ou que a estratégia baseada essencialmente em SEO hoje, eu também não reconheço ela como totalmente eficiente. A não ser, como o Yuri falou, por uma demanda muito mais específica, uma análise daquela necessidade do anunciante, do nosso cliente, de uma forma muito mais característica, muito mais caracterizada, muito mais focada em determinado tipo de resultado, que faça com que seja somente SEO. Né? Perfeito. A gente tem também aquela frase no inglês que falam que é o The New Shiny Objects, né? Que são os objetos novos, né? Shiny, de brilhantes. Brilhou aos olhos, todo mundo olha mais rápido naquela hora. E a viralização de tudo isso, né? De tipo, começa esse tanto de conteúdo de como eu ganhei dinheiro, como eu fiz tal coisa no Snapchat, no Twitter, com copyright, com SEO, com mídia paga, com afiliados, sempre vai ter, né, um canal, um método de preferência e um trending também, né? Eu acho que o que mostra isso muito legal pra gente é justamente o Google Trends, né? Se a gente vai na ferramenta lá do Google Trends e coloca essas metodologias, essas funções de marketing, a gente pode ver o quão popular ou não elas estão ao longo do tempo. Agora mesmo é TikTok Ads. O papo agora é só TikTok Ads. Isso aí. É a plataforma do momento, né? Onde vai ter, como o Ricardo falou, a audiência. Bom, o assunto não é TikTok Ads, mas é também onde você tem cliques bem baixos e de aquisição, então recomendo também. Vamos lá, mais perguntas? Eu tenho não é nenhuma pergunta, é uma ponderação. Vocês têm uma percepção de que existe ainda um espaço em que qualquer uma dessas estratégias, seja tráfego pago, SEO,
o próprio conteúdo de uma forma mais ampla, né? Produção de conteúdo de relevância, tirando produtos muito específicos ou ações de venda muito específicas, eu dificilmente hoje eu enxergo que você não deva apostar parte do seu esforço em cima de alguma delas. Normalmente, as ações, a maioria das que eu trabalho, em escalas diferentes, tem um pouquinho de cada uma, tem uma potencialização de uma para outra. Tem exercícios, tem, claro, momentos onde que você não, digamos assim, não liga a chave de uma delas, ou por uma questão de tempo de maturação daquele ambiente, ou por uma questão de capacidade de investimento naquela fase do projeto, mas hora ou outra, acaba que você começa a fazer, digamos assim, uma série de caixinhas de todas essas estratégias para que tudo fique mais fácil e, no fim das contas, até mais barato. Né? Uma coisa começa a potencializar a outra para que uma vai ficando mais barata que a outra. Acho que aí vai depender muito de verba do cliente, tamanho do projeto, necessidade do projeto. Tem projetos que podem vir só de tráfego frio, de tráfego mesmo para sempre. O cara não quer fazer branding, o cara não quer um projeto a longo prazo. Na minha visão, não sei o que o Yuri acha disso. Não, eu acho que depende muito de cada projeto. Isso que você está falando é muita realidade. Tem muito projeto que é feito só para isso, né? Não é para construir marca nem nada, é só para ser um cash flow business, né? Um business que traz mais dinheiro do que despesa pro cara. E ele não quer ter 3, 4 desse business assim, sem marca, sem nome, que ninguém conhece. Então tem partes boas e ruins, né? De jogar cada jogo. Eu acho que isso daí vai da decisão do negócio mesmo. Mas se a gente for voltar um pouco a nossa conversa pro lado dessa questão de prestadores de serviços, né, donos de agências, etc., que vendem esse tipo de serviço, eu acho que esse é um serviço que serve geralmente na maioria dos clientes que você está fazendo de digital, tá? Porque hoje em dia, com a maturidade do SEO, que é o que a gente falou, existem já os subsets, né, do SEO, as subdivisões ou as subtécnicas, você pode chamar também, do SEO, que é, por exemplo, minha mãe tem um salão de beleza. Eu fiz o SEO local para ela, certo? Então eu otimizei a página do Google Maps, endereço, telefone, para ela receber ligação, para ela conseguir marcar apontamento, né? Agendamento, né? De cabelo, de unha, coisas do tipo. Então o SEO dela é também específico, é nichado, é local, não tô indo ir atrás de que hoje como fazer unha nem nada do tipo, né? Então não são palavras-chave que são interessantes para mim nem nada, é uma coisa bem mais reduzida. Então é isso que eu falei, até para pessoa pequena, né? Existe uma aplicação do SEO ali como técnica para ele. Aí, ó, como o cara do grande, acho que não precisa nem eu falar que a gente todo já conhece, né? Como os grandes fazem SEO. Eu ouvi uma coisa de profissionais de marketing, que o cliente que vende SEO é um cliente mais verdadeiro que um cliente que vende tráfego pago ou de outras ações. Vocês concordam? Olha, eu acho que é um cliente que está mais para o longo prazo. Porque SEO, ele tem um tempo de maturidade, né? A estratégia, se ela for feita de forma artificial, que seria por black hat, técnicas de manipulação, o resultado vem muito mais rápido, porém esse resultado não se mantém por longo prazo. Esse é o principal problema, não é que não funciona o black hat. Funciona sim, ainda, muito, mas ele não perdura pelo tempo, né? Porque é difícil sustentar esse artefato, né? Esse sinal falso. Enquanto quando você está construindo uma marca real, com CNPJ, telefone, funcionário, página de sobre, etc., é mais difícil de rolar aquela coisa de esse business não vai estar aqui amanhã, né? O cara vai sair correndo com o meu dinheiro, com a responsabilidade daquela coisa. Então, eu acho que não é necessariamente direto, o cara que só usa tráfego pago, o cara que não liga pro long term dele, mas é uma correlação onde se o cara tá fazendo SEO, com certeza ele tá esperando estar ali por mais de anos. Mas eu digo isso, eu entendi o que o Yuri falou, mas eu digo isso mais em cima do consumidor, o cliente consumidor. Quem me falou essa frase estava se referindo a que o consumidor que vem por SEO é um consumidor mais verdadeiro do que um consumidor que vem por tráfego pago. Aí a gente vai ter que falar como o tráfego pago é feito, porque o SEO é óbvio que sim também, porque assim, o que acontece é que por ser um buscador, né, um search engine, existe a intenção de busca. Então, se o cara tá colocando lá, comprar tênis Nike, a intenção de busca é fortíssimo em comprar um tênis da Nike. Agora, esse cara pode vir porque ranqueou lá a Centaur ou a Netshoes ou qualquer outra loja de tênis em primeira posição, segunda do orgânico, ou ele pode vir também pelo um Ads do Google, no Search Engine também, né, que é o Google Ads Search.
os dois estão vindo com a intenção de compra. Um de graça, o outro você está pagando por, mas nesse caso, os dois são maravilhosos clientes. Agora, se você está fazendo um artigo que é como vestir um calçado Nike, e você ranqueou para essa keyword e o cara veio desse blog post, aí com certeza esse cara não está propenso a comprar. Então é um cliente muito mais frio, muito pior do que aquele que tinha intenção de compra. Esse verdadeiro seria mais ou menos a qualificação do cliente? Poderia... Eu acho que ele quis dizer com isso isso, né? Claro que pode ter o verdadeiro. Porque se esse cara... né? Tráfego de... porque se esse cara vem, por exemplo, do tráfego frio, numa plataforma de reação e não de intenção, estou entrando no tráfego frio, ele tende a ser mais desqualificado do que quem vem do Google Ads. Então, talvez ele esteja fazendo uma comparação entre... Acho que você usou a palavra certa. Qualificado seria a palavra certa para isso, né? Não verdadeiro. O verdadeiro seria também que existe, né? Que é o de bot, etc. Mas qualificado é o mais próximo da intenção de compra. Eu acho que a frase, quando foi falada, foi mais ou menos assim. Se eu estiver trabalhando consumidor/audiência, tá? Vou voltar essa palavra novamente para vocês entenderem o contexto. Na hora que eu estou trabalhando, o consumidor que está me buscando, ou melhor dizendo, que está buscando um determinado conteúdo, e eu estou trabalhando o conteúdo como fonte de qualificação ou de valor do meu próprio SEO, esse cliente que tem dentro dele a vontade estabelecida é mais, acho que aí sim, qualificado, ele usou verdadeiro, mas eu entendo que é qualificado, do que o cliente que eu provoco com esse conteúdo, e aí sim ele começa a perceber relevância e participar. Mas você acha que isso é uma verdade? Você acha que eu poderia entender que, sendo assim, é melhor então investir mais nesse cliente, ou nessa audiência, ou nesse consumidor vindo do SEO do que o provocado? Então, aí é como você trabalha, porque SEO tem como você trabalhar das duas formas, ou com a intenção e o provocado, certo? Eu, inclusive, dei o exemplo aqui, por exemplo, se eu tenho um artigo que ranqueia para como amarrar um tênis, é provocado. Porque eu tô só que o cara tá com interesse em tênis. Eu não sei se ele quer comprar, mas eu vi que ele tem interesse, então ele é um potencial consumidor. Tá lá em cima no meu funil, digamos assim, de o quão quente aquele cara tá ou quão próximo de uma compra ele tá. Agora eu também posso fazer o blog post de os 5 melhores tênis da Nike para se comprar em 2022. Aquilo ali é um post altamente voltado à intenção de compra. Se ele ranquear para isso daí, eu tenho chances muito melhores de que aquele audiência daquele tráfego esteja próximo a comprar. Então, tem isso também. Inclusive, no SEO, tem muitas empresas que eu já trabalhei que eles gostam de chamar de Money SEO, que é a correlação exatamente do tráfego que o SEO traz com a receita que ele gera, em termos de que keywords, que páginas especificamente trazem maior volume de receita, de transação. E aí sim a gente está olhando para isso daí, de tipo, essa query não vale para nada ranquear. Essa aqui vale muito. Perfeito. Pelo que eu entendi até agora na questão da provocação e o cara que chega qualificado do Google, então acho que ele estava fazendo um paralelo entre tráfego frio e SEO, né? Aí realmente não tem... O cara do SEO vai vir muito mais pronto, ele está buscando aquela informação, e o cara do tráfego frio, ele está lá no Facebook, no Instagram, olhando foto de política, e aí ele é estimulado a começar a jornada. E a pergunta que você fez, Ricardo, se eu pudesse também elaborar algum tipo de resposta, seria também depende, né? Às vezes, se você está trabalhando com palavra-chave no SEO de fundo de funil e aquilo ali tem um limite, igual também vai ter um limite no Google Ads de busca, você vai ter que trabalhar o início do funil também para começar a preparar clientes no tráfego frio para a jornada, né? Então, dependendo do seu nicho, você vai ter que trabalhar as duas formas. Não sei o que o Yuri acha disso daí. Isso aí, e até olhando de novo lá pro funil de marketing tradicional, né, aquele negócio, a awareness é o cara saber do negócio, interesse é ele gostar de tênis, consideração é ele já tô pensando ou não em comprar um tênis, intenção já quero comprar um tênis. E aí depois de intenção só tem mais dois, que é tipo evaluation e purchase. Evaluation é tipo, consigo comprar, passo meu cartão, tenho dinheiro? Beleza. Purchase já é a decisão final da compra. Então a parte que eu acho que o Helder estava falando bastante de quente e frio aí, para quem não pegou, é justamente disso. Quão próximo da intenção de compra o consumidor está.
Yuri, muitos profissionais de SEO têm pudores para falar sobre Black Hat. Acho que não é o seu caso, por isso você está aqui. Eu lembro do Searchcast que vocês tinham episódios especiais com música de terror e tal para falar de Black Hat. E para algum ouvinte que não está entendendo mais ou menos, são estratégias que você faz para, entre aspas não, para enganar o Google, né? Para enganar intencionalmente mal intencionado. Intencionalmente mal intencionado, para que você artificialmente melhore seu ranqueamento, sua visibilidade, tenha mais cliques, coisas do tipo. Depois de tantos anos de Black Hat e tantas atualizações do Google aí, ainda funciona Black Hat e você recomenda Black Hat para os seus clientes? Claro que funciona, óbvio que eu não recomendo. Aquele negócio, tipo, é o que eu falei antes, ele funciona a curto prazo. É aquele negócio, funciona você roubar um banco? Porra, se você conseguir sair dali vivo, funciona pra caramba, né? Mas não é uma estratégia de longo prazo, é uma estratégia de curtíssimo, certo? É tudo ou nada. Você vai apostar sua marca, sua reputação, seu domínio, sua empresa numa estratégia de curto prazo, que pode reverberar muito mal para você, certo? É uma estratégia que, se houver uma clarificação, né, de que aquilo foi mal intencionado e foi feito com objetivo de manipulação, as guidelines do Google são claras que existem certas punições, até manuais, não são nem punições de software. O que acontece, acho que a primeira pergunta ali que você falou ainda funciona, e eu falei que sim, é que sim, hoje o Search Engine ficou muito mais maduro, né? Então eles são muito mais inteligentes em pegar esse tipo de coisa, como o spam na internet também hoje tem formas muito melhores de controlar. Mas aí eu volto a pergunta para você. Helder, existe spam no Facebook? Existe spam no Instagram? Existe bot account? É claro que existe. Por quê? Porque ainda funciona. Certo? Então, enquanto existir um sistema, vai existir um agente querendo quebrar esse sistema, e esse agente, o sucesso dele é o quão dedicado ele é, né? O quão inteligente o cara é, o quanto tempo ele colocou em fazer aquilo quebrar. E existe muito dinheiro por trás de spam. Por isso que o Google e todos esses caras, o Facebook, inclusive, a gente pode falar mal o que for do Zuckerberg e da plataforma pelo que ele causou na sociedade, etc., mas como um mecanismo de negócio e como uma ferramenta em escala global, os caras são mestres em filtrar spam e etc. E accounts erradas, em evitar que tenha um vídeo de decapitação lá no seu feed, etc. Porque eles fazem isso ativamente. A gente não lembra disso, mas existe times e times de pessoas monitorando manualmente e times de engenheiros construindo softwares para pegar isso, certo? Então, por que existe essa motivação por trás? Justamente pelo o retorno financeiro, fazer Black Hat, fazer movimentos de spam em certas plataformas, etc., ele dá um retorno muito rápido, porque se você consegue, né, manipular o sistema daquela forma, artificialmente, você vai ter um resultado rápido demais, e aí por isso que essa questão do curto prazo. O que eu faço, clarificando para a galera também, e eu falo também, eu não tenho nenhuma intenção de tapear e roubar ninguém, então todos os meus Black Hats não são Black Hats monetizados, eu queria deixar isso bem claro também para quem está ouvindo, que o objetivo não é fazer crime, não é fraudar, não é roubar ninguém nem nada. O objetivo é fazer sites, por exemplo, testes, onde eu consigo entender o que funciona e o que não funciona, certo? E não necessariamente esse site precisa ter algum tipo de empresa, de alguém por trás. Pode ser, sei lá, um blog sobre cachorros, um blog sobre sapatos, que nem a gente estava falando. E um e-commerce sobre o que está funcionando em termos de link building, em termos de arquitetura de página, em termos de manipulação de título, em termos de conteúdo gerado por AI. Esses tipos de testes que eu acho que eu me sinto, inclusive, na necessidade de rodar como um profissional, como um consultor especialista. Porque a hora que meus clientes me perguntam, isso funciona, isso não funciona, que prova mais que eu tenho, além das patentes e da documentação do Google, para conseguir também afirmar para eles, por experiência, eu falar, sim, eu já fiz isso, funciona. Ou sim, eu fiz isso e é uma técnica muito ruim. Ou cuidado que você está muito próximo de fazer uma coisa errada, volta e vamos fazer dessa forma. Então, eu sinto que a gente tem que estudar, né, os limites das nossas metodologias para que a gente consiga compreendê-las melhor. Até para achar uma técnica que não seja punida pelo Google, que não seja uma Black Hat, mas no seu exercício você consegue ter insights ali dentro. Com certeza, com certeza. A área neutra ali, ou Gray Hat, que eles chamam, que não é nem preto nem branco, né? Ele é cinza.
Isso parece o exercício eterno da humanidade, né? A humanidade, a gente sempre cria mecanismos de evolução e de transformação que beneficiam A, B ou C, mas sempre tem uma outra parte da humanidade que cria a desconstrução desses mecanismos para aproveitar oportunidades, falhas, brechas, e isso é uma luta constante, não é um cabo de guerra, né? Perfeito. E quebrar os sistemas é como a gente consegue fazer sistemas melhores, mais resistentes também. Tem um livro que eu li há pouquíssimo tempo, Antifrágil, que ele fala justamente disso, né? Que é um sistema resiliente, né? Que dura, é um sistema que ele não quebra de forma fácil. Então, para a gente conseguir deixar o nosso sistema enriquecido, ter um suporte, uma resiliência melhor, a gente tem que ver as partes que são vulneráveis, estão próximas à queda, a problemas, e ir lá e azeitá-las antes que elas quebrem, né? Boa. Yuri, trazendo um pouco para a realidade da nossa audiência, né, empresários e agências que estão nos ouvindo, o que não pode faltar no site para ele rodar bem numa implementação de SEO? O que não pode faltar quem está criando um site novo? Que não pode faltar? Olha, essa é uma muito boa pergunta, Luiz. Eu sempre costumo dizer que hoje em dia um site primeiro, como você mostra para o mundo a proposta de valor do seu negócio. E aí entra naquele ponto que a galera fala de que marketing não faz milagres e tudo mais, né? Que é primeiro o seu business, né? O seu negócio, o seu serviço, produto, tem que ter um valor por trás, né? E se não existe valor, fica difícil de fazer um site, marketing, qualquer coisa para isso, né? Então, partindo do pressuposto que existe um valor claro ali, o objetivo do seu site deveria ser, né, exemplificar, demonstrar, explicar esse valor para a pessoa, né, através de texto, vídeo, áudio, qualquer que seja a forma que essa pessoa queira consumir ou que faça mais sentido para você explicar o seu negócio. Então é isso que muitas das pessoas de SEO adoram chamar de conteúdo de qualidade, que eu acho que é uma forma bem arbitrária de responder isso, mas seria esses sinais, esses fatores que você deveria ter no seu site. A explicação da proposta de valor do seu produto e serviço. Desde que seu site tenha isso, eu acho que ele é o essencial. O resto ali é o que você está fazendo para fazer melhor, para melhorar e adicionar aquilo ali. Agora, o que não pode faltar é isso daí. Se eu cair no seu site, não importa o quão maravilhoso ele é, o quão bonito ele é, o quão moderno ele é, se eu não entender o que você faz, não entender como eu compro, não entender o que você tem de melhor do que o concorrente, do que o do mercado, a minha decisão, a minha intenção não vai acontecer ali. Ô Yuri, mas você não... Agora vou provocar. Claro. Yuri, mas você não acha que seria um blog, cara? É lógico, além disso, né, todo site tem que ter essa proposta de valor, falar do produto, linkando o SEO com marketing de conteúdo, você não acha que não podia faltar um blog? Eu acho que o blog é uma forma legal de expandir a cobertura de keywords e tudo mais, explicar certos assuntos relacionados ao seu nicho. Mas não, eu não falo que é essencial, não. Entendi. É porque muita gente fala que, se me corrija se eu estiver errado, que, por exemplo, um cliente quer ser encontrado no Google por uma determinada palavra-chave, é importante que em vários locais do site ele utilize aquela palavra, no texto que ele vai produzir, nos conteúdos do blog, com quanto mais palavras tiver ali no conteúdo do site, além de vários outros fatores, lógico, o Google avalia, isso é importantíssimo, por isso que eu contrapus aí, por que o blog não é tão importante. É justamente essa parte que eu citei da cobertura de keywords. Se, por exemplo, você quer ter uma página, como eu falei ali, sobre, sei lá, como amarrar o seu tênis, é difícil você ter essa página no seu site sem ter um blog, né? Você tem que criar aquele blog para você ter uma forma, um lugar para colocar esse conteúdo e para ter lógica para o seu cliente, por que você está falando sobre isso. Agora, ele não é necessário. Por exemplo, se você tiver uma página de produto que você quer explicar como amarrar o tênis ali, você pode fazer aquilo ali. Então, páginas de produto, de serviço, essas sim são, acho que, necessárias para exemplificar a proposta de valor do que você está querendo vender, do que você está servindo como empresa. O blog seria a expansão disso daí. Então, pensem no blog como tipos de página, certo? Talvez o blog são duas coisas diferentes. Nós estamos falando de conteúdo comercial direcionado para a venda, onde que essas keywords vão estar, e talvez onde que entra a empresa ali com a proposta de ajudar as pessoas, com marketing de conteúdo, como que elas querem ser encontradas dessa forma, né? Ajudar a pessoa a fazer alguma coisa, né? Que a maioria das propostas, o marketing de conteúdo trabalha muito isso, talvez trabalhar isso no blog, essas keywords. Seria mais ou menos isso?
Sim, vou dar um exemplo para a gente também conseguir visualizar legal. Não sei, vocês me digam se é um exemplo legal também. Uma agência de marketing, um site de agente de marketing, é um exemplo legal? Pode. Pode usar ele? Então, vamos dizer assim, eu tenho um site e eu vendo meu serviço lá de marketing digital para alguém. Se eu quero só que o cara procure pelo meu nome, pela minha cidade, pela minha região ali, e o cara encontre meu telefone, meu e-mail, etc., beleza, eu não preciso de um blog, é só eu ter ali bem ranqueado. Quando eu colocar lá a agência de marketing do Yuri Moreno, ele deveria me achar, certo? Agora, se eu quero ir para esse lado de, por exemplo, quando o cara tá procurando no Google, tipo, como escolher uma agência de marketing digital, e aí eu falo assim, pô, agora seria muito interessante eu ter o meu site aqui como resultado, já que eu sou uma agência, né? Aí sim eu precisaria abrir esse leque e expandir para a estratégia que você falou, Luiz, que é a estratégia de blog em cima de marketing de conteúdo, que você está suprindo uma query de informação, a gente chama de informacional, certo? A primeira que eu dei o exemplo é a navegacional. Eu quero achar o site do Yuri, da agência do Yuri. Então quando você procura site do Poupa Tempo, você está querendo só chegar no site do Poupa Tempo, é navegacional. Quando você está procurando como tirar a minha carteira de motorista, aí você quer aprender mesmo. Qual que é o processo? O que eu tenho que fazer para aquilo? O que eu preciso de documento? Aquilo é uma query informacional. Então, você está cumprindo um propósito diferente. Você está respondendo uma pergunta com o objetivo de atrair um cara que tem interesse naquele assunto para ir possivelmente converter ele. Então, nesse caso, é essencial. Mas no caso de ter uma empresa e te acharem só, não. É porque é o seguinte, quem está buscando talvez uma outra dor, ele vai te achar por acaso. Então, mas aí você está falando uma parte específica, que é a parte do Discovery. SEO não serve só para Discovery. Perfeito. Está relacionado com a jornada do cliente, né? Eu quero atingir o cliente no início da jornada, eu quero que o cliente conheça na hora que ele estiver buscando aprender sobre o assunto, ou não, só quero que o cliente ache aqui para tomada de decisão, vou trabalhar com palavras de fundo de funil. Então, concluindo, depende do objetivo que você quer, de qual momento que você quer atingir o cara, né? Se é no início do funil, se é no final. Porque, como você falou, para blog, você vai ter que ter uma estratégia também de marketing de conteúdo, ou de conteúdo rico, né? De tipo, download de e-book, de landing page, de webinário, alguma coisa assim, entendeu? Para atrair esse cara ali. Se for só o SEO sozinho, aí também não serve, né? E olha que legal disso que o Luiz puxou. Não sei se já aconteceu com o Luiz ou com você também, Yuri Helder aqui, mas não foi uma vez só comigo, foram várias vezes de pessoas extremamente alinhadas com comunicação. A gente está falando aqui de blog, de site, de SEO para ranquear o site, do site que, bem construído, potencializa a própria estratégia de SEO, mas eu já ouvi muita gente, inclusive, falando que agora é a era de não ter site, de que hoje em dia o meu ambiente empresarial é a rede social, é a minha fanpage, a minha estrutura Discordo completamente, cara. Pois é, não, eu puxei isso. É porque o Google não ranqueia. E você me corrige porque eu sei que é um especialista. O Google ranqueia sites, concorda? Eu não ranqueio rede social. Ele ranqueia páginas da rede social, que é um site. Então, por exemplo, o Facebook faz muito SEO, né? Se você procura provavelmente pelo nome de nós aqui, a gente vai ter uma página do Facebook que vai aparecer no Google lá como resultado. Mas eu concordo com a sua visão aí. Mas faz uma publicação lá. Você não é dono. Faz uma publicação. Então não é bom ter uma propriedade construir. É aquele negócio. Você quer construir a sua casa no terreno do outro? É a grande pergunta tradicional, né? Se eu faço uma forma de divulgação na rede social, não deveria ser sua casa, né? Exemplo, faço uma publicação na rede social, lá no Insta ou no Facebook. Isso não vai ser ranqueado no Google. Aquele texto que eu coloquei lá não vai ser ranqueado. Vai ser ranqueado talvez o nosso nome, o nome da empresa, para achar a rede social, mas aquela publicação não vai ser ranqueada, vai? Aí é onde entra a nuance. Pode muito bem, sim. Porque olha como isso daí. Isso é uma estratégia, inclusive, que eles usam de SEO, que você aproveita da autoridade de outros domínios para ranquear certas coisas. Então, como, por exemplo, hoje em dia o LinkedIn tem aqueles artigos, certo? O articles. Aquilo lá é indexado. E aquilo lá fica no domínio do LinkedIn, certo? É linkedin.com/, e o URL do artigo. Então, quando você está escrevendo ali, se eu escrever algum conteúdo relevante com uma palavra-chave relevante, muito bem pode ser um resultado ali de busca no LinkedIn.
Do mesmo jeito que o Quora, ou Reddit, ou outra rede que é de User-Generated Content, que a gente fala, né? Que é conteúdo gerado pelo usuário, ranqueia muito bem. Então é uma forma muito legal de fazer SEO fora da sua propriedade, como promoção. Mas não é um substituto, né? Nunca seria. Mas o Instagram e o Facebook? Sim, as páginas de post são indexadas, sim. É só que eu acho que elas são muito pouco relevantes para ranquear. Mas página de por exemplo, a Profile ranqueia muito bem, tanto de brand como de marca. A estratégia que eu tenho utilizado na agência para poder suprir isso é no calendário do cliente lá, trabalhar com alguns blog posts, porque aí eu trabalho publicações institucionais para rede social, trabalho uma editoria comercial e trabalho uma mais voltada para a marketing de conteúdo que joga no blog do site para ajudar no ranqueamento. Com certeza. Pelo fato de não ser bem indexado, né, não aparecer nas buscas das publicações de Facebook e Instagram. O site vai ser sempre melhor porque você tem controle sobre o domínio e sobre a página, né? Então você pode editar ela para o futuro, etc. Você pode redirecionar o tráfego para outro lugar. Então eu sempre gostava de falar que as minhas estratégias todos os caminhos levam a Roma. Ou seja, todos os caminhos levam para o site, para a landing page, para o funil de conversão. Portanto, o que eu puxei para falar disso daqui, que eu acho importante, é que estamos na era do site ainda. Esse site é uma mega ferramenta, uma super ferramenta, seja ele formato blog, seja ele e-commerce, seja ele é ainda um ambiente estruturadíssimo, é um ambiente proprietário, um ambiente onde eu controlo a informação do jeito que eu quero, como o Yuri falou, eu adapto, modifico, transformo, evoluo dentro do site. E aí eu só puxei mesmo para falar, porque quando eu ouvi isso dessas pessoas, eu achei assim, poxa, não pode ser que eu não estou mais na era do site, não me sinto assim profissionalmente, não é possível. Possível, também acho. E até na Web 3.0 a gente tem domínios também, né? Eu já tenho, por exemplo, yurimoreno.eth, que é do Ethereum, e é um domínio registrado sem nenhuma entidade centralizadora, como um registro BR, por exemplo, onde a gente registra o nosso .com.br, né? Domínios é uma coisa que vão sempre existir, né? E sites, aplicativos vão viver dentro do domínio, porque o domínio é como se fosse um endereço, né? No digital. Então você precisa ter o endereço para as pessoas conseguirem corresponder com você. É assim que o computador funciona. Então, enquanto o computador existir, a tecnologia for essa que a gente conhece, vai continuar funcionando assim. Ricardo, você falou uma coisa interessante, porque isso aí também eu escuto muito aqui, cara. Quando você vai falar de dígito com o cliente, cara, não precisa, eu quero trabalhar só em rede social. Aí tem todo esse trabalho de explicar a importância, né, um ambiente que você está gerando seu próprio conteúdo e mais importante do que isso é que vai ajudar ele a ser encontrado no Google. Então, assim, é o que eu mais falo com o cliente, o site é importantíssimo. E parece que o cliente que não tem essa visão, não tem esse conhecimento, ele acha que o pessoal está só na rede social, só que ele esquece que quando ele for procurado, ele vai ser procurado no Google. Ele tem que estar preparado para isso. Isso é um absurdo. E eu tenho uma outra coisa também disso daí, Luiz, para complementar, e eu acho que isso é um problema também que o mercado causou tentando vender um monte de site porcaria super caro. Daí o cara, quando ouve isso, já fica morrendo de medo de pagar uma fortuna no site para qualquer sitezinho de uma página. E também você mata a estratégia de retarget ou de remarketing, né? Se você não tem um ambiente onde você consegue cucar a máquina dos clientes, ele passando pelo seu Facebook, pelo seu Instagram, pelo seu LinkedIn, você não consegue voltar a falar com ele. E eu não entendo por quê. Eu acho que isso é para superfaturar, porque hoje tem Wix, tem WordPress, tem um monte de ferramenta que já fala que é otimizado para SEO, etc. E muitas são, porque existem times de SEO dentro dessas empresas ali. E eu não sei por que a galera não usa soluções assim, que são super acessíveis, sabe? Muitas vezes eles até têm um site, mas abandonaram a ferramenta e colocam os esforços todos em cima da rede social, achando que não, site não é nada, site deixa lá. Já fiz, mas eu não estou olhando para ele e não otimiza, não transforma nem nada. E no fim das contas eu acho que é isso. Querendo ou não, é a escolha que eu acho que provavelmente é a grande escolha, seja ele um consumidor ou seja ele a audiência, ou ambos, é muito melhor você tratá-lo dentro de um ambiente onde você controla a informação, controla quem ele é, descobre quem ele é, se relaciona com ele, do que no ambiente dos outros, como você bem falou, né, Yuri, na rede social, que ela todo mundo fala que é meu perfil, mas na verdade eu estou dentro
de um outro ambiente, né? Isso que eu falo, isso aqui nunca perdeu acesso. O dia que você perder o acesso ali por algum motivo, você vai lembrar o porquê que não é seu. Exatamente. Yuri, vamos falar de conteúdo. Em um bate-papo atrás aí, alguns anos atrás, estava eu, você e o Rafael, que também, antes de ser um dos grandes nomes de marketing de conteúdo do Brasil, ele também se posicionava no universo de SEO, né? Aliás, quem ainda não ouviu o podcast do episódio do Rafael Reis falando sobre precificação aqui no Spinaf, vai lá ouvir que está muito bom. Mas nesse bate-papo eu lembro que o Rafael falou uma frase que era tipo, não fazia mais sentido fazer SEO, e sim só conteúdo. Acho que era uma forma de se posicionar, de marcar um ponto de vista, dar uma declaração forte com isso, mas eu queria te perguntar, basicamente, por que está tão umbilicalmente casado conteúdo e SEO, para a nossa audiência entender melhor? Nós vamos chamar o Rafael aqui, viu, Helder, para ele falar, ele xingar você, que você está falando coisa, ele vai discordar de você. Por que tá tão ligado? Por que eu acho que ele falou isso? Ligado porque o objetivo do mecanismo de busca é te dar a informação correta, certo? Então ele precisa processar muita informação, muito conteúdo de diversas formas, formatos, para conseguir decidir qual que ele vai te dar como resposta para aquela pergunta, para aquele pedido, que é uma query, né, um request que você está fazendo para um servidor, querendo ou não, de forma técnica, se a gente for falar, né? Então, o que eles estão sempre agregados é porque não tem como você ranquear nada, né, se você não tiver nada no seu banco de dados, né? Então, algum tipo de informação você precisa ter para você poder apresentar como resposta para o usuário. E vamos lembrar também que Search Engine, a gente só falou de Google aqui, mas existe várias outras também, né? YouTube tem a Search Engine dele, até no WhatsApp, quando você está procurando pelo último bate-papo da cerveja com seu amigo, tem um motorzinho de busca lá que você coloca cerveja e ele te mostra todas as últimas vezes que você falou sobre cerveja, certo? É um motor de busca super simples, mas é um motor de busca. Tá? Então, enquanto existir motores de busca, enquanto existir conteúdo, vão existir motores de buscas, né, para referenciar, para fazer sentido daquele conteúdo, e os motores de busca precisam do conteúdo para existir, né? Então, ali que está o cordão umbilical um do outro. E aí, respondendo a parte que ele falou que não precisa mais fazer SEO, é muito mais o lado, assim, de essa preocupação hoje de, tipo, você precisa saber programar para ter um site hoje? Não. É o que eu falei, você pode pegar 10 mil ferramentas no code aí, pagar wordpress.com, pagar o Wix, tantos reais, tantos dólares por mês e pronto. Você arrasta, copia e cola, escreve ali e você tem um site. Mesma coisa está acontecendo com SEO, certo? A gente hoje tem ferramentas que vão mastigar para você a parte difícil do SEO, que é configurar os títulos do seu site, as descrições de forma semi-automatizada, configurar sitemaps, configurar robots. O servidor já está cuidando de toda a parte técnica para você que você está pagando de hospedagem, que é a sua CDN, o seu tempo de resposta, o seu site rápido. Quando você está num Wix, nesses caras, você tem menos coisa para alterar, justamente porque eles já estão cuidando de toda a arquitetura do seu site para você. Então, cada vez menos eles estão tirando da mão do webmaster, né, o antigo termo, ou do dono do site, esse trabalho de ter que se preocupar com essa nuance, justamente porque um cara pequeno, como eu falei no começo aqui, o salão de beleza da minha mãe, ela não tem que aprender a se preocupar com SEO, muito menos contratar agência para fazer SEO, na minha visão, para ela, entendeu? Então, para mim, eu acho que é o tipo de coisa que deveria estar na mão do dono, do empresário, de conseguir gerenciar do mesmo jeito que eu vejo outras coisas como o Canva surgindo, né? Que é as ferramentas de design, ou as ferramentas de contabilidade que fazem tudo para você hoje, faz sua taxa no final do ano. Então, acho que a maturidade dos mercados vão tirando essa dificuldade e gerando ferramentas para fazer que a gente seja dono dos processos. Yuri, você falou a questão do Wix aí, cara, você comentou até umas 2 vezes, o pessoal fala muito que a questão do Wix, até fazendo uma analogia ao Facebook, ele fica com seus dados, então pode ser que você não tem domínio daquilo ali, você pode perder aquilo ali. Sim. Isso procede?
Os dados, sim, porque o banco de dados está com eles. O domínio, não, porque o domínio é de registro seu. Então, você leva o seu .com.br, .com, .net, o que seja, né? Para qualquer lugar que você quiser, para o próximo servidor que você queira. O que o Wix dá também, que eu sei, é que você, né, antes de você fechar a conta, etc., você pode muito bem fazer o download daquilo lá e levar a sua informação para outro lugar. Se você quiser mudar de servidor, de domínio. Não que eu esteja falando que ele é bom nem nada do tipo, tá? Eu nem recomendo. Eu recomendo WordPress para todo mundo. E é o que eu uso no meu site, inclusive, porque é de graça, é open source e tem milhões de empresas de hosting hoje que já cuidam da parte técnica de instalar, configurar e manter atualizadinho para você. Então, procede em parte, Luiz, mas em outra ainda ele é bem flexível para você ir para outro lugar. Ah, bacana. Eu não sabia, por exemplo, que ele disponibilizava esse backup. Sim, sim. Eles tentam sempre te amarrar para você ficar mais, porque o modelo deles é esse, né? Subscrição, mas não é impossível, não. Yuri, depois de tantas atualizações do Google, lá, Panda, Pinguim, o zoológico todo do Google. Sim. Sabe como que começou isso daí? Não. Foi o sobrenome do engenheiro. Foi o primeiro que ganhou, foi o Panda. E aí, depois disso, eles começaram a renomear com o nome de animais. Pois é. Panda já tem muitos anos aí. Hoje em dia, é mais fácil ou mais difícil ser um profissional de SEO? Hoje em dia é mais difícil, na minha visão. É mais fácil começar, né? Então, hoje tem muito conteúdo de entry level, né? Básico, intermediário, que acho que é o que não tinha antes, né? Principalmente se você não fala inglês, quase impossível era. Hoje não. Hoje a gente já tem uma maturidade legal, até no cenário nacional, em termos de o que você precisa saber do básico, de SEO, de documentação. O Google já traduziu muita coisa também. As ferramentas também são em português. Então, eu diria que hoje é muito mais fácil você entrar e começar, porém é muito mais difícil você pegar a maestria ou brigar no cenário de alto level profissional. Por quê? Porque hoje o profissional de marketing já não é assim, tipo, você é profissional de SEO, beleza, você sabe mexer com SQL também? Você precisa fazer query no servidor para gerar volume de dados com mais de 100 mil rows, e Excel não aguenta isso. Então não é só saber mexer com Excel, você tem que ter um pouco de data analysis também. E você entende um pouco de HTML, CSS, JavaScript, porque você precisa também entender como o site está trabalhando a arquitetura dele, a renderização. Então, você tem que entender um pouco da parte técnica. Então, eu acho que a capacitação do profissional para o level de maestria hoje é muito mais difícil, porque o mercado em si está muito mais maduro. E é justamente por isso que a gente está vendo cargo para tudo quanto é coisa, em tudo quanto é lugar. Porque hoje um cara só não consegue cuidar mais de e-mail, por exemplo. Você precisa ter uma galera na sua equipe cuidando de e-mail. Um cara só não cuida só de SEO, por exemplo. Depende justamente da complexidade do problema. E hoje a gente já atingiu problemas super complexos em termos de escala e dificuldade, né? Você imagina como é fazer um site, por exemplo, com 1 milhão de páginas. Você não consegue analisar as coisas no Excel. Acho que a próxima pergunta que eu ia te fazer é a respeito de como se forma um profissional de SEO hoje em dia. Eu acho que você já deu um panorama legal. Eu respondi essa pergunta, inclusive, há pouco tempo mesmo, no canal do amigo meu, Rômulo Gomes, que lançou um curso de SEO e me entrevistou, ele perguntou. E eu falei que é ler muito a documentação oficial do Search Engines que você quer trabalhar, né? Porque você tem que olhar como se fosse você quer trabalhar com o Google, você quer trabalhar com o YouTube, se eu fosse um engenheiro lá do Google, o que você tentaria fazer? As patentes são públicas, então você pode ler, se você tiver o tempo e o saco para isso, né? Porque não é fácil ler patente para quem já tentou. E ouvir muito, né, dos profissionais de mercado que estão há mais tempo, trocar com eles mesmo, fazer perguntas, respostas, debates e fazer os seus próprios testes, não ficar só na teoria, né? Porque ler blog post é legal pra caramba, mas você não tá realmente praticando nada. E eu acho que experiência é importante. A teoria mais prática, né, é igual à ação realmente da mudança de level de conhecimento. Eu vejo você um exemplo muito bom disso também, Evandro. Eu lembro que você era um cara muito interessado na teoria e quando você começou a colocar a mão na massa, você virou outro profissional. Verdade. Muito obrigado pela lembrança. Cara, eu queria finalizar isso daqui, mas aproveitando a possibilidade de você estar também fazendo SEO fora do país, há muita diferença do profissional brasileiro para o americano. Eu quero te dizer, por exemplo, quando se fala em determinados nichos ali de copywriter brasileiro e americano, a gente ainda está alguns anos atrás deles, assim, e outras vezes não. Mas em termos de maturidade mesmo profissional, você está hoje você está no Vale do Silício ainda?
Sim, sim. São Francisco. A principal, acho que eu sempre costumei responder essa pergunta como sim, porque eu sempre olhei isso em termos de maturidade de mercado. Mas o que eu recentemente comecei a notar muito mais é o tanto de profissionais bons que a gente tem espalhado pelo mundo mesmo, né? E essa coisa do trabalho remoto fez mais prominente ainda isso. Então, eu não acho que assim é uma coisa do profissional, né? Porque a gente tem programadores, por exemplo, que eu conheço que são brasileiros, que são tão bons quanto qualquer outro programadores no mundo, né? Então, acho que não tem mais isso realmente de nacionalidade nem nada. O mercado, sim, como maturidade, tem uma coisa assim de tipo, a galera é mais madura em termos de precificação, o mercado tem CPCs diferentes, tem muito mais prestadores em torno de ferramentas, de ad networks, de formas de contrato diferente, em maturidade, como por exemplo, certas coisas, boleto nem existe, né? Tudo digital, cartão, Pix, que chegou aí agora, já existe há tempos. Então, são coisas da infraestrutura, talvez às vezes até do país, do lugar, que facilita o mercado evoluir mais rápido. Mas, em termos de profissionais, não. Eu conheço marqueteiros, copywriters, desenvolvedores, tão bom quanto no Brasil em qualquer outro lugar do mundo. O tempo também, né? Que enquanto aqui no Brasil a gente estava na farra do clique bem baratinho na época do Facebook Ads, aí já estavam trabalhando soluções para o clique que já estava muito caro, enfim. Com certeza. Como é que o ditado fala, né? A maré faz o marinheiro, um negócio assim, né? Isso, ou o sapato apertado que anda, que faz andar. É isso aí. A hora que o CPC encarece, você começa a ficar safo no growth hack, nessas coisas começam a surgir. Ô, Yuri, e aproveitando essa questão de mercado, como é que a gente ganha dinheiro? Estou pensando agora como dono de empresa, como publicitário. SEO é um serviço continuado, eu posso ter ele, é um processo que eu posso oferecer para os meus clientes e trabalhar dentro do contrato do longo processo de atendimento que eu tenho. Mas você pensa em mais jeitos de ganhar dinheiro com isso? Seja uma agência estruturada, como a minha, como a do Luiz, seja de um profissional. Eu pergunto assim, por quê? Você tem determinadas partes do projeto de performance, por exemplo, digital, onde você transfere seu ganho para o resultado e não para o trabalho propriamente dito. Em SEO tem essa flexibilidade? Você já viu acontecendo? Você faz isso? O que você fala em termos de, por exemplo, success fee, né? Por exemplo. Certo. Eu sim já vi acontecendo e tudo mais, mas eu não trabalho assim, nunca trabalhei dessa forma. Já tentei em CRO, né, Conversion Rate Optimization, né, ou testes AB, testes multivariáveis, etc., porque era mais fácil de mensurar, né, incremento do resultado. Mas eu acho que um modelo de precificação muito difícil, porque às vezes você fica muito comprometido com o resultado do lado da agência e às vezes você não tem garantia completa, né? Porque a gente está lidando com sistemas e fatores que não estão completamente sob o nosso controle. Por melhor que eu faça o meu trabalho no mundo, eu nunca posso determinar como o mercado vai reagir, como os competidores vão andar, como o CPC mudou, entendeu? Então esse tipo de coisas é um pouco da nossa responsabilidade, um pouco fora. Então eu acho que você fica exposto dessa forma como prestador de serviço. E para o cara quem está contratando, né, ali, o cliente, no caso, da agência, para ele é aquele negócio também que, assim, é legal até certo ponto, né? Se você for um cara que você já está grande, já está garantido, já tem um esquema bom de revenue e tudo mais, você tá que nem certas plataformas de e-commerce fashion com porcentagem na venda. Eu acho isso um absurdo. Eu nunca colocaria uma plataforma minha como meu sócio do meu negócio. Então, eu não recomendo Success Fee justamente por isso. Eu prefiro muito mais um fee balizado no input do trabalho, não no output. Bacana. Perfeito, Yuri. A gente está chegando no final. O papo rendeu pra caramba. Cara, obrigado demais por ter vindo aqui. Se a nossa audiência quiser continuar esse bate-papo, como é que eles vão fazer para te achar nas redes sociais? Nas redes sociais. Não, esquece por a rede SEO, social, né? como Por a gente SEO. falou, vai por site, digita Yuri Moreno lá no Google, vê se me acha. Mas yurimoreno.com é meu site mesmo. Eu tô, obviamente, como @YuriMoreno em todas as redes sociais aí famosinhas. Eu participo muito mais só LinkedIn, Twitter, sabe? Essas de Instagram, Face eu já abandonei faz um tempo. Então, de vez em nunca, vocês vão ver uma postagem lá. Se você quiser me acompanhar num âmbito mais profissional, é isso daí. Se você está ouvindo falar de SEO a primeira vez, eu já aproveito para fazer um jabá do meu livro.
eu escrevi justamente para quem é dono de negócio, empreendedor, desenvolvedor, designer, ou seja, não é da área de marketing e quer aprender o que é SEO. Não é aprender como fazer, tá? Então não é um livro extenso nem nada, é um livro super curto que você lê em algumas horas, 40 e poucas páginas em português, em inglês também. Então, se você tiver interesse de como entender como as empresas grandes organizam os times de SEO, ou como eles contratam por fora, que metodologias que eles seguem de cerimônia, de números que eles olham, como o conteúdo envolve em tudo isso, é essa referência de aprendizado que eu posso passar também. Aí você vai achar esse livro no yurimoreno.com. Tem no meu site também, mas o nome do livro é SEO for Non-SEO People, no inglês. Na tradução para o português ficou SEO para quem não conhece SEO. Tem formato digital, Kindle ou impresso mesmo. Ah, não, mentira, no Brasil não tem impresso, não. Só a Amazon Brasil não imprime ainda on demand. Uma tristeza. Bacana. Galera, muito obrigado. Valeu demais, Yuri. Valeu, Jeff aí. Brother, você não vai me deixar embora não, cara. Você tem mais 20 minutos para falar comigo. Você pulou 1 hora do seu invite. Eu perdi minha aula de francês. Agora você tem que ficar conversando comigo 20 minutos mais. Pokémon. Pode abrir a câmera. Pra mim vai ser um prazer. Aí. Você tá vendendo muita churrasqueira ainda? Como é que é? Eu tô começando a vender agora, deixa eu só concluir aqui o final do podcast. Ah, não acabou ainda, poxa. Eu vou só fazer a última frase aqui. Então é isso aí, galera. Valeu demais a presença de todos vocês. Valeu, Jeff. Valeu, Ricardo. Valeu, Luiz. Valeu, Yuri. Até o próximo Espinafre, galera. Um grande abraço para vocês. Valeu, grande abraço. Tchau, pessoal. Valeu, Agora acabou. Espinafre.